Boa noite. É com muita alegria que nos reunimos nessa noite junto à espiritualidade generosa para mais um estudo e reflexão do Evangelho. Sempre cheios de gratidão, rogamos ao alto a intuição, a inspiração dos bons espíritos, nos dando a luz necessária para o entendimento da lição e o auxílio para colocarmos em prática. Que assim seja, graças a Deus. O estudo dessa noite, tirado do livro Vinha de Luz, lição 102, é Atribulados e Perplexos. É uma frase tirada da segunda carta à comunidade de Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E vamos ver a reflexão que Emmanuel nos traz sobre esse versículo. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A Idade Medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Essa carta de Paulo à comunidade de Coríntios fala da moral cristã e o capítulo 4 se intitula Presença de Cristo no Mundo Apostólico. Vamos lembrar que na época, aqueles que tinham uma visão obscurecida e que ensinavam segundo a interpretação de velhas crenças e concepções, colocando como essenciais para a salvação das criaturas, logicamente se colocavam contra Paulo e os seus ensinamentos cristãos. Tanto que nessa carta, no versículo 5, ele escreve: não proclamamos a nós mesmos, mas o Cristo Jesus. Que em outras palavras significa: poderiam os adversários impor sofrimentos e dificuldades, mas não poderiam aniquilar a coragem, o ideal de servir, a fé e o amor a Jesus. Nesse versículo 8 que nós refletimos hoje, Paulo fala para todos nós que cremos e seguimos o Evangelho de Jesus, que estar atribulado não significa estar angustiado. Estar perplexo não significa estar desanimado. Sofrimentos com resignação.
aflições com confiança e fé, tribulações com serenidade e perseverança, dificuldades com ânimo forte e esforço no bem. Lembremos que em todas as épocas houve perseguidos, aqueles que Emmanuel nos lembra no texto, e outros como Sócrates, Estevão, Lutero, Gandhi. Todos esses irmãos em Cristo se refugiaram na paz da consciência em busca do bem comum e nos ensinaram, com seus exemplos de fé, que em assuntos de vida cristã, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, pois Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Emmanuel fala no texto que, apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados à conta pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensina. Isso ele fala a respeito dos fiéis seguidores de Jesus. Paulo, mais para frente na carta, também no versículo 17, ele escreve: pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Esse versículo nos incentiva a renovação diária, no aproveitamento das oportunidades que temos de modificar sentimentos, valores, pensamentos, atitudes, fazendo assim a nossa evolução moral e espiritual. E mostra que, seguindo os ensinamentos de Jesus, nossa vida espiritual, que é eterna, será plena. Paulo define a sua posição de servidor da comunidade por amor a Jesus. E por isso, no último parágrafo dessa lição, Emmanuel nos diz assim: mas todos os discípulos fiéis sabem, como Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Concluímos então que não existe indicação mais clara do que essa das funções que cabe a cada um de nós que conhecemos e buscamos praticar o Evangelho. Passar por todos os momentos difíceis da nossa vida, com fé, coragem, perseverança e resignação, como um exemplo dado por Jesus quando esteve encarnado entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, Jesus e todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, vamos doar os nossos melhores pensamentos, sentimentos e boas intenções em benefício de todo o nosso planeta. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vibremos pelo nosso querido Brasil, imaginando-o todo iluminado, e essa luz abençoa todos nós brasileiros e envolve nossos governantes para que hajam com sabedoria e justiça. Vibremos pelo nosso amado Lar de Jesus, que sempre nos acolhe, sustenta e ampara, e por todas as assistências que realiza. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia.
Vibremos por todos os nossos familiares e amigos, envolvendo-os em bênçãos de paz e amor. Vibremos pelo nosso lar, imaginando o doce Mestre Jesus, percorrendo e abençoando todos os ambientes e entes queridos. Sua luz intensa transborda por portas e janelas, envolvendo toda a nossa vizinhança. Vibremos por todos nossos irmãos em humanidade, que nesse momento se encontram enfermos do corpo físico e da alma. Vibremos por todos que praticam os ensinamentos de Jesus, fazendo o bem, espalhando solidariedade, fraternidade e amor ao próximo. Vibremos por todos nós, para que a perseverança, serenidade, resignação e fé estejam presentes em nosso dia a dia. Que as bênçãos do alto e o abraço de Jesus a envolver nosso planeta nos abasteça em sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.